Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Qual é a oferenda que você tem para oferecer a Deus nesse dia de hoje? Você já preparou a sua oferenda? Então, nesse momento de silêncio profundo, vamos preparando a nossa oferenda para ofertar a Deus. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Nós vamos nesse momento trazer presente as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos continuar rezando pela Chauene de Oliveira, pelo Cauã Santana, pela Dona Josefa Viana, pela Edna Araújo, rezar pela Laura Almeida de Miranda Brandão, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, que estão doentes em suas residências. Queremos trazer presente todas as pessoas desempregadas, todos os casais que passam por dificuldades. Queremos também trazer presente as pessoas que estão deprimidas e que perderam o sentido da vida. Enfim, todas as pessoas que precisam de curas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, pegar a nossa Bíblia, continuar rezando na Bíblia, porque nós estamos ainda no mês de setembro. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9, do versículo de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até que vocês se retirem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho inicia dizendo que Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e deu autoridade sobre os demônios e também deu a missão de curar as doenças. E ele enviou os discípulos para pregar o reino de Deus. E ele faz uma recomendação: não leve pelo caminho nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas, porque isso pode atrapalhar a missão.
E depois ele diz: olha, se vocês entram em alguma casa e essa casa não acolhe vocês, é como se ele dissesse: fiquem tranquilos, continue a missão de vocês. Não deixe que isso atrapalhe a missão. E o Evangelho termina dizendo que os discípulos partiram e percorriam todos os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo cura em todos os lugares. Escutando isso, né, escutando essa passagem do Evangelho, os discípulos assumem, né, a missão de Jesus. Era Jesus que percorria todos os povoados. Portanto, isso significa dizer que os discípulos assimilaram bem os ensinamentos de Jesus, né? Se a gente lesse só essa partezinha do Evangelho, só esse último versículo, tirando a palavra discípulo, e a gente ia pensar que se tratava aqui de Jesus, mas aqui não é Jesus. Aqui os discípulos que percorriam todos os povoados e curavam todos os doentes em todos os lugares. Para dizer que o discípulo e a discípula precisa seguir sempre o exemplo do mestre. Se nós não estamos anunciando, se nós não conseguimos fazer com que as pessoas se curem, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, isso significa dizer que nós não estamos seguindo o exemplo do mestre. Ou seja, como é que a gente pode hoje curar as pessoas? Primeiro, nós precisamos ter Jesus muito presente na nossa vida, no nosso coração. Depois, fazer como ele fez. Como é que Jesus curava as pessoas? Como é que Jesus devolvia a vida das pessoas? Vida às pessoas. Ele se aproximava. Ele tocava. E quando ele não tocava na pessoa, isso aparece em todas as curas do Evangelho, ele olhava profundamente. Ele entrava em sintonia. Porque tem cura, né, que aparece nos evangelhos, Jesus curando, sem que ele veja a pessoa estando distante. Mas é sempre alguém que vai ao encontro de Jesus, intercedendo, pedindo a cura. E Jesus entra em comunhão com essa pessoa, com a pessoa doente, com a pessoa que está precisando, né, da cura. Então Jesus tem essa sintonia, ele se aproxima e, se preciso for, né, ele se agacha, né? Ele vai até a pessoa. Sobretudo quando diz que também os discípulos foram enviados para curar os enfermos. Quando se fala em enfermo, logo vem na nossa cabeça que são pessoas que estão acamadas, né? Então, e para essa pessoa ser curada, é preciso que o missionário, que a missionária, que o enviado, a enviada de Jesus, se agache, se abaixe. Muitas vezes nós queremos que a pessoa seja curada, ou muitas vezes queremos cuidar da pessoa sem aproximação, sem esse agachamento. Então Jesus nos pede nesse dia de hoje, nós também somos constantemente enviados por Jesus. Enviada, né, por Jesus. Nós somos enviados por Jesus com essa mesma missão, anunciar a boa nova de Jesus Cristo. E como é que eu anuncio a boa nova de Jesus Cristo? E qual é a boa nova de Jesus Cristo? É que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, na maioria das vezes, nós precisamos quase sempre enfrentar os poderes que oprimem as pessoas. E aí nós temos medo. Aqui é onde está a questão. Nós temos muito medo de enfrentar as pessoas, os poderes, né, que oprimem as pessoas, sobretudo os excluídos. Porque muitas vezes nós estamos do lado dos opressores. Não é isso que acontece? Muitas vezes. Ah, não, mas eu nem conheço, né? Sim,
Nós estamos do lado dos opressores quando a gente não briga, quando a gente não luta pelos nossos direitos, pelos direitos das pessoas oprimidas. Aí sim nós ficamos em silêncio do lado dos opressores. Então Jesus nos convida nesse dia de hoje a irmos, a sair. E aí a gente lembra de novo o Papa Francisco. Ele insiste, né, numa igreja em saída. E a gente, muitas vezes, a gente sai de casa para a igreja, sai da igreja para casa. Saímos de casa, repetindo, para a igreja, da igreja para casa. E na maioria das vezes, a gente nem percebe o que está nesse percurso, o que acontece nesse percurso. Às vezes passamos por pessoas necessitadas de ajuda, né? Pessoas que estão caídas pelo caminho e a gente passa, né? Como diz o canto do Padre Zezinho, né? A gente passa, vira, vai para o outro lado da calçada e vai para a igreja ou volta para casa. Então Jesus nos convida a estarmos mais atentos, sermos mais sensíveis para perceber os clamores, né, da realidade e darmos uma resposta, E mais para isso, eu digo novamente, é preciso aprender, como os discípulos aprenderam com o mestre. Traduzindo, né, é preciso rezar. Mas rezar não é rezar de qualquer jeito, não é, rezar sem escutar, sem ouvir, sobretudo a palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra para que depois a gente possa sair, né, do nosso mundo, sair da nossa casa e anunciar a boa notícia do reino de Deus. Então, que nesse dia de hoje o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos discípulos e discípulas missionárias e missionários do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.